Oi. Bora lá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula sobre gamificação, conceito e prática. Eu sou a professora Fernanda Mota e vou conduzir essa experiência hoje aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o conceito de gamificação, sobre algumas reflexões e problematizações sobre o tema e também, né, sobre algumas propostas para a nossa atividade docente. O que a gente vai ter para hoje? Tudo isso que eu falei para vocês. Conceituar a gamificação, fazer as reflexões, as problematizações, as críticas, pensar em algumas possibilidades e compreender a gamificação, apesar das suas críticas, como uma metodologia ativa no processo educativo, né? Para nós, professores e professoras, trazermos a ludicidade junto com o interesse do game, com o espaço gamificado, os designers, como forma de motivação dos nossos alunos e das nossas alunas. E aí a gente vai começar aí o nosso percurso pensando um pouco, né? O que é gamificação? Fábio, que está aqui com a gente, o que é gamificação? A gente vê na literatura, né? Vê que é um conceito que ele vem do inglês, gamification, e pode ser traduzido para o português como gamificação ou ludificação. Então, aí a gente já percebe a importância do lúdico, a importância da brincadeira e do jogo, como a gente vê, né, no processo educativo. Só que aqui a gente pega um conceito que é muito usado lá no marketing, né, em outros espaços que também buscam a educação, e aí usa tanto a estrutura quanto a linguagem dos sistemas dos jogos no nosso conceito, no nosso contexto, né? Seja ele na educação ou em outros espaços e locais de trabalho. Promover o lúdico, promover a ludicidade, né, para aumentar aí a aprendizagem. Então, essas técnicas de gamificação, elas vêm e surgem, né, na atualidade como uma ferramenta para abrir outras perspectivas, novas oportunidades de técnicas e trazer para a nossa aula uma possibilidade de protagonismo dos estudantes, que eu acho que é o que é mais importante, é quando a gente possibilita esse protagonismo, né? O professor pode ser o designer do jogo, o aluno também. Oi, Fábio. Me tira uma dúvida. Muitas das vezes que é utilizado esse termo, ele está relacionado com games no sentido mais puro da palavra no cotidiano, jogos mesmo digitais, online e tudo. Não necessariamente demanda de tecnologia digital. Pode ser um jogo, uma experiência em sala, sem ser um game propriamente. Confere? Confere. Como metodologia ativa para o processo ensino-aprendizagem, pode ser utilizado não só ferramentas, né, online, como também dentro de sala de aula. Você gamificar o processo é você trazer o jogo para dentro do processo educativo, trazer essa perspectiva lúdica. Ok? Ok. E aí a gente vai seguindo, né? E aí, Matar, ele traz para a gente essa questão, né? De quando a gente usa a estratégia da a gamificação como uma estratégia, ela vai influenciar o comportamento dos alunos, das alunas, dos usuários, dos consumidores, dependendo do espaço que ela for utilizada, e a consequência vai ser trabalhar aí, né? E aí a gente precisa entender que o processo educativo, vamos dizer, uma mentoria do processo educativo, a gente precisa trabalhar também com a questão moral, a gente precisa pensar, né, quem é o gamer, quem é o desenvolvedor daquele jogo, pensar em incorporar a ética nesse processo. Principalmente em tempos que nós vivemos, né, na atualidade, que alguns conceitos como ética, moral, e às vezes mesmo o afeto, a afetividade, eles começam a ficar um tanto quanto banalizados. Então, é importante, quando a gente entra nesse processo de usar a gamificação, né, no contexto educativo, que a gente tenha a atenção de trazer, né, a questão da ética, do uso, principalmente a ética do uso do ambiente virtual, né, que é uma outra linguagem que nós precisamos ter e adotar. Então, com esse método, com essa metodologia, que é muito adotado em estratégias de marketing, algumas pesquisas mostram que o Google Maps ele usa a gamificação para poder promover a interação com os usuários e faz com que o app fique mais
além de mais interativo, mais preciso. Então, a gente pode se inscrever e aí pode mandar fotos. Se a gente perceber bem, quando a gente abre lá o Maps, tem indicação de supermercado, padaria, isso tudo é inserido por usuários do sistema. Então, é uma forma de trazer as pessoas, né, para essa participação. E traduzindo isso para a sala de aula, é a forma da gente colocar os nossos alunos e as nossas alunas mais envolvidas, né, e envolvidos no processo educativo. Então, dentro da gamificação, aí, como o Fábio, né, fez a pergunta anteriormente, seja ela usando o espaço virtual, seja ela dentro da sala de aula, a gente traz os elementos que são utilizados nos games, né, como uma narrativa. Os games que a gente joga online, eles têm uma narrativa, têm um processo, têm uma história, têm um ambiente, têm fases. Então, para essa gamificação acontecer, e daqui a pouco a gente fala mais aprofundado, né, nessa questão, a gente usa, de fato, os elementos os elementos que são tradicionalmente encontrados nesses games que tanto atraem, né, adultos, jovens e crianças. O game ele é bem atrativo. Então, para a gente gamificar, a gente usa esses elementos com as atividades que nós vamos utilizar. E aí a gente vai ter momentos de recompensa, acontece o conflito, a cooperação, e aí eu indico que nós estimulemos cada vez mais a cooperação, né, para a gente alcançar uma sociedade mais cooperativa e ética, que a gente também estimule os nossos alunos e alunas não somente a competir, como também cooperar, né? Existem diversos jogos que são cooperativos, e aí eu tenho que frisar, né? Cooperação, ludicidade, presença da pessoa e a experiência de vida, eles são princípios civilizatórios afrodescendentes. A gente tem que lembrar disso, e eu gostaria de frisar, a gente não vai aprofundar muito, mas é importante a gente saber de onde vem a ideia. Então, dos nossos ancestrais africanos e africanas, que vem essa ideia de cooperação, de ludicidade, também de corporeidade, né? Então, é importante a gente lembrar disso aí. Para esse processo ficar cada vez mais interativo, né, a importância dos educandos entenderem como que funciona e muitas vezes participar do processo de planejamento ali daquele game, né? Então, a finalidade toda é ter mais engajamento, é ter mais envolvimento e motivação dentro do próprio processo educativo. Então, o que é importante também da gente lembrar é que gamificar não implica, né, que eu vou criar um game que vai abordar um problema ou que vai ser recriado uma situação dentro do mundo virtual, mas eu vou usar as estratégias do jogo. Né? Eu vou usar os métodos, o pensamento lógico, para poder responder os problemas de mundo que eu vou encontrar ali dentro de situações, tanto do mundo real quanto do mundo virtual. Eu não preciso de reproduzir um problema, mas a problemática ela vai estar ali envolvida e vai estar sendo criada, né, com essas situações, sejam elas virtuais ou sejam elas presenciais, assim. O que envolve a gamificação, então? Como que a gente aplica essa gamificação no nosso dia a dia? Ela vai nos auxiliar a engajar pessoas, a estimular a criatividade, a resolução de problemas, além de fins educacionais e muitos outros, né? Mas o que importa para a gente aqui hoje é principalmente o engajamento, a motivação, o estímulo à criatividade, a resolução de problemas aí que são importantes para o nosso dia a dia. Chegou alguém aqui na sala, parece? Manuela, bem-vinda, Manuela. Tudo bem com você? Eu sou a professora Fernanda, a gente já iniciou a gravação, a gente iniciou a aula já tem uns minutinhos, então o que você perdeu até o presente momento, você vai poder ver na gravação, mas seja muito bem-vinda, ok? Seu microfone está desligado. Vou continuar aqui, aí qualquer coisa você comunica comigo pelo chat, ou pode abrir o microfone, tá bom, Manuel?
Então, vamos lá. Até aqui, a gente falou do conceito de gamificação, falamos de onde ela vem, como que acontece, o que que ela utiliza, e a gente está aqui na forma de aplicação, né? Falamos aqui que ela é aplicada para promover o engajamento, para estimular a criatividade, para promover também a resolução de problemas, para fins educacionais e para muitos outros fins. Nisso, a gente traz algumas reflexões que vão nos auxiliar também a fazer aquela ponderação, né? Quando usar, como usar e os cuidados que nós precisamos ter, porque existe uma problematização entre alguns teóricos da questão do game, né, da gamificação, fazer com que as atividades, né, se tornem banais, desagradáveis, né, trazer desafios de interesse, de perceber algo como irrestrito ou não positivo. Né? Tem uma crítica do potencial de aumentar ainda mais, né, a exploração do trabalhador, pensando, né, que o trabalhador ele está naquele contexto laboral, usando a gamificação como visando a ludicidade, esses aspectos para aumentar a produtividade, né, e também o ganho das empresas. Então, esses três autores que a gente mostra aqui para vocês na tela, eles fazem esse alerta, né, do cuidado que a gente precisa ter para que a gente não banalize, né, tanto a questão do lúdico, que, como eu falei anteriormente, é um valor civilizatório afro-brasileiro, né, é um valor de uma civilização inteira, é um aspecto que é importante dentro dessa cultura, para ele não se tornar banalizado e também não ficar contra nós, e sim ao nosso favor. Outras reflexões, né, alguns outros autores ainda apontam, né, como uma forma de quebrar, vou falar desconstruir ou destruir, como eles dizem, mas de quebrar o que é tido como um ciclo lúdico, né, de manifestação cultural. Estou trazendo, gente, apontamentos de autores, né, que a gente lê, que a gente procura buscar para tentar um equilíbrio, mostrar que tem pontos positivos, como também tem pontos negativos, e isso, quem vai balizar somos nós, né, que estamos ali mediando esse processo educativo. Então, a importância do nosso nível de criticidade, né, em relação ao objetivo. Nós que somos professores, professoras, precisamos ter muito firmes o objetivo que a gente tem com determinada atividade. Né? Eu não vou levar a gamificação para o contexto de sala de aula simplesmente para passar tempo. Né? E aí, simplesmente para passar tempo, eu estou banalizando, inclusive, o potencial dessa ferramenta. Né? Então, os autores eles vão colocar aí, né, como uma forma de dissolver esse limite entre trabalho e diversão, né, entre lazer e o potencial, de forma que a gente tem que ter cuidado para não perder o sentido. Uma coisa que a gente fala quando a gente está na educação básica, né? Fica didatizando tudo. Eu fiz magistério há um tempo atrás, aí a preocupação, nós estamos didatizando tudo, didatiza o livro, o lúdico, didatiza as relações, então a gente ter esse cuidado para não perder o sentido de lazer, de ludicidade, o sentido de prazer que o trabalho com o lúdico nos traz, né? E não fazer isso, e não confundir esses momentos. E outros autores vão demonstrando essa preocupação, né, com a perca do espaço de lazer, né, fazendo uma lógica produtivista, mas muito também pautado nessas relações com o trabalho. Na escola, a gente vai utilizar como uma metodologia ativa de processo educativo. Né? A gente não vai perder, não vai quebrar a importância do lúdico, não vai quebrar a importância do jogo e da brincadeira, né? Mas vamos promover aí esse momento de engajamento, de motivação, né? De resolução de problemas. Então, aqui a gente pensa, né? E aí Matar ele vem pensando na importância da reflexão da ética, né, que é uma questão nossa profissional, e aí a gente pensar em formas de engajar e motivar. Né? Então, a importância aí da gamificação para a aprendizagem ativa é
dar mesmo, né, esse tom de uma estratégia interativa de aprendizagem, né, que nós, professores e professoras, vamos utilizar os elementos dos jogos para promover a ação e o protagonismo dos nossos estudantes dentro do seu processo ensino-aprendizagem. Até aqui está ok? Manuela que chegou, Fábio gostaria de dar alguma contribuição, Manuela também, alguma pergunta? Tá tranquilo, uma curiosidade. Sim. O uso da gamificação, eu tenho algumas lembranças de uma época em que eu fazia faculdade. E a minha formação, professora, é na computação. Então, já tem muita programação ali e a gente mexe com algo que é muito abstrato. Então, eu me recordo de um momento em que foi nos apresentado um jogo que tinha uns carrinhos, então um jogo online mesmo que tinha uns carrinhos, se não me engano, um jogo chama Robocode. E aí nós tínhamos que programar os carrinhos para que eles, de acordo com a nossa lógica, ganhassem do adversário, ou seja, nós colocávamos as diretrizes, os carrinhos ficavam andando, batendo uns nos outros, atirava e tudo, e no final, quem ganhava era o carrinho que ficava lá ao final, como vencedor. O que eu achei interessante daquele momento em específico? Criou-se um momento de competição, porque naturalmente haviam seis grupos e aí ia eliminando, mas, além da competição, para nós também, nós fizemos o recurso da programação com um objetivo diferente daquele do clássico, que foi ilustrado por meio de um jogo e tudo mais e tal. Eu estou comentando isso porque foi uma competição posta ali, que ela teve dois pontos que eu achei que foram fantásticos. Primeiro, não houve briga, o sentimento de competição ele foi extremamente saudável. E segundo, o aprendizado ele foi tão diferente que eu tenho certeza que aquela oportunidade ali, todo mundo saiu bem diferenciado daquele clássico que a gente tem, mesmo que seja em laboratório, sabe? Então, a recordação que eu tenho de ter vivido isso na graduação foi essa, e outras também na pós-graduação, onde foi feito o jogo, o uso de jogos em sala, criando grupos e tudo mais e tal. E tinha uma questão de problematização que eu não sei se cabe na gamificação propriamente dita, mas é só puxando isso daqui que eu me recordei para ver se também faz sentido com o que você está abordando, ou se é viagem minha, que aquilo não era essa tônica que você está pondo. Não, faz todo sentido, né? E essa promoção aí, é, a, a gente quando fala de competição, né, a gente vê que nós estamos numa sociedade que ela é competitiva, né? E essa competição saudável, onde os lados aprendem, ela é muito importante. Né? E até para a gente se posicionar, né, dentro do mercado, eu creio que a educação ela é uma potência muito grande de transformação social. Né? Eu acredito que se a gente consegue pensar em competições que são saudáveis, em momentos de cooperação, a gente consegue pensar em pessoas que saibam tanto competir quanto cooperar. E é esse o processo, né? Lá você estava no processo que eu já até trabalhei na educação básica, tem uma plataforma, não sei se você conhece, a Code, BR Code, que ensina os estudantes a programar, né? Então, eles passam por várias etapas de programação para entender a programação, a robótica. Eu acho que é um pouco nisso. Então, como se fosse o planejamento do jogo que vocês estavam fazendo, né? Fazia o planejamento, a programação e colocava o jogo para rodar. Né? Nessa plataforma a gente consegue fazer isso com as crianças e é muito interessante. Pois não. E você comentou alguma coisa agora que eu me recordei, havia na época um laboratório de robótica onde a Lego tinha todo o recurso de montar os blocos e programá-los para eles robotizarem e andarem com os carrinhos e tudo. Foi uma outra forma de utilizar um jogo que é clássico, então não é só na educação, no contexto educacional propriamente, mas empresas também promovem formas de fazer isso daí, e a escola onde eu estudava adquiriu os componentes todos, que não são baratos, da Lego, né? Falou Lego, já não é baratinho, e para colocar isso à disposição, obviamente, ela recebia o suficiente pelas mensalidades para fazer esse uso, mas foi interessante que não só é um contexto que é utilizado no ensino, mas tem empresas também, já haviam lá no passado, que se orientavam a isso daí para fazer um direcionamento de produto para o mercado.
E também foi ótimo o uso do Lego. Ah, muito bacana, Fábio. Muito obrigada pela contribuição. Manuela, você quer contribuir aqui no chat com a gente? Você avisou aqui que está sem microfone, não tem problema não. Se você quiser dar alguma contribuição também da sua prática, da sua experiência, coloca aqui no chat para a gente que a gente vai conversar, tá? Então, a gente fez a problematização da gamificação, né? Nós trabalhamos aí com esses autores, né, que fazem toda uma problematização de conduta, de estética, de ética, né? E agora a gente vai pensar assim, poxa, frente a todos esses desafios, sala de aula, eu com a minha turma, como que essa gamificação ela me auxilia aí dentro dessa sala de aula como uma metodologia ativa, né, de ensino-aprendizagem. Ah, obrigada pelo feedback, Manuela, está tranquila, então a gente vai continuando aqui conversando, tá bom? Então, pensando nisso, né, que a gente falou desses elementos, de trazer os elementos do jogo para promover a ação do estudante, para motivar o estudante, a gamificação também, ela pode ser considerada, né, enquanto metodologia ativa, por meio dessas regras que precisam ser bem explícitas, né, que a gente pode chamar também de contrato didático, que desafia, que estimula os alunos e as alunas a realizarem missões, as tarefas dentro do jogo. Então, lembrando lá o inicinho, o Fábio pergunta, olha, precisa ser só no ambiente virtual? Não, eu posso promover uma gamificação, igual eu fiz uma vez com a minha turma da licenciatura, né, eu fiz uma caça ao tesouro. Só que essa caça ao tesouro precisou de todo um preparo para acontecer. Elas precisaram andar pela faculdade, era metodologia de geografia que eu estava trabalhando na época. Eu pedi para que elas fizessem, primeiro, a planta baixa, né, o esboço da faculdade, essa planta baixa serviria como um mapa e elas escolheriam os lugares para guardar aí as pistas e os tesouros e era um grupo contra o outro para poder encontrar primeiro onde que estava o tesouro. Então, elas se preparavam, né, conhecendo o ambiente que elas estudavam, pensando nos espaços para deixar as pistas e até onde ficaria o tesouro e trocariam aí os mapas que as colegas dos outros grupos precisariam ali fazer a leitura e, no final, ganharia quem encontrasse o tesouro primeiro. É uma forma de gamificar. Tem um contexto, tem o contrato, tem a regra, tem o ambiente, né? Tem todos esses elementos do game e foi produzido ali no ambiente da escola, né? Da faculdade aí que a gente lecionava. Então, um exemplo, né? De como que a gente pode trazer bem mais próximo. Você, mas nem sempre tem computador, mas não precisa sempre de ter o computador para a gente promover aí esse conceito, né, de uma aprendizagem gamificada, de uma aprendizagem da gamificação como metodologia ativa. Então, a gente precisa de entender esse game, trazer esse conceito de gamificação, precisa de ter uma missão, precisa de ter uma tarefa para poder cumprir, né? E, ao final, aí, tem que desenvolver algumas estratégias. Então, algumas estratégias que a gente pode desenvolver, né? Segundo Silva, Salles e Castro. Explorar o problema, que é o desafio que vai ser posto, aí eu vou usar a ilustração que eu dei, né, da caça ao tesouro. O desafio era encontrar onde a equipe opositora guardou o seu tesouro. Né, levantar hipóteses a partir da leitura ali das pistas, né, tentar seguir as pistas e a hipótese de onde encontrar a próxima pista até chegar ao final. Né, tentar solucionar um problema a partir dos próprios conhecimentos. Elas fizeram a exploração, né, do andar, no qual seria a caça ao tesouro, e com esse conhecimento do espaço, né, elas tentaram solucionar o problema. Identificar o que ele não sabe e o que é preciso conhecer para solucionar o problema. A partir das pistas que eram dadas, se tinha uma ideia de espaço, né? Vai ter que andar 10 passos, virar
à esquerda está próximo a um bebedouro. Então, assim, a ideia e a noção do espaço ali, então, o que eu conheço, o que eu não conheço e como que eu soluciono esse quebra-cabeça. Determinar tarefas individuais e delegar responsabilidades para o estudo autônomo da equipe. Aqui é quando a gente usa, dentro do Peer Instruction, que eu vou mostrar daqui um pouquinho como funciona o Peer Instruction, que são com perguntas, uma preparação prévia, né? Aí a caça ao tesouro não cabe nesse exemplo, mas a gente tem toda uma preparação. Então, são várias formas de eu trabalhar o game dentro do processo aí educativo. Compartilhar um novo conhecimento, né? E ali todas tiveram que compartilhar suas percepções do espaço, né? Do andar ali, que eram várias salas onde elas estudavam, aplicar o conhecimento para solucionar esse problema e avaliar a solução de problema e a eficácia do processo utilizado. Então, tinha um determinado momento que elas tinham que parar, o grupo que estava procurando, né, os grupos procurando, falar assim, olha, não está dando certo, que a gente não está conseguindo encontrar a próxima pista, não está conseguindo ir para o próximo passo, como que a gente soluciona? Então, olha que bacana, né, a gente pensando numa educação ampliada, numa educação em que há o engajamento e envolvimento dos nossos alunos e das nossas alunas para a solução de problemas de uma forma coletiva e também individual, né? Porque cada um contribui ali com o seu próprio conhecimento. E dando continuidade, né, pensando aí no Peer Instruction gamificado, a gente vai pensar ali nesse engajamento de entregar aí umas perguntas para os alunos e para as alunas criarem um jogo de perguntas e respostas, né? Quando a gente faz o quiz, tem uma plataforma, o Kahoot, que vocês devem conhecer, que é muito bacana, né, de trazer um quiz para a sala de aula, é um momento gamificado, né? Você traz ali o conhecimento dentro do Peer Instruction, tem-se que o aluno, o educando, leva o material para estudo, para desenvolver ali os seus conhecimentos via essa leitura desse material, e depois tem uma série de perguntas para poder responder, e o quiz ajuda um pouco nisso, né? E o Kahoot, ele é uma ferramenta de quiz muito divertida, porque depois ele mostra a pontuação, tem o ranking, né, que são elementos da gamificação aí, no conceito dos jogos. E aí projeta essas perguntas e eles vão precisar passar aí de fase acertando uma quantidade de perguntas. E aí a criatividade nossa é exigida, né, e é muito essencial para que essas atividades elas fiquem ali, né, que elas sejam desafiadoras, mas que não sejam tão difíceis que os nossos alunos vão perder o motivo para poder participar. Então, esse equilíbrio, né, do tanto desafiador que eu coloco a minha proposta, o desafiador. Eu trouxe aqui um gráficozinho, né, para a gente poder ter uma ideia dessa questão do desenvolvimento do Peer Instruction, né? Então, aqui tem a exposição do assunto, a votação de qual que vai ser, como vai ser construído o teste, quem tem 30% dos acertos, mais de 30%, e aí faz uma nova exploração, porque se teve menos de 30% de acerto, quer dizer que o conhecimento ali que a gente tentou trabalhar, né, com esse trabalho prévio de levantar dados, de fazer leituras, ele não foi muito assertivo. Então, a gente tem que revisar os conceitos, trabalhar novamente, criar novas perguntas e dar continuidade aí. O Peer Instruction é também uma metodologia ativa, né, do processo educativo, que a gente pode estar alinhando aí com a ideia de gamificação, ok? Tá tranquilo, gente? A gente pode continuar? Então tá bom. E aí, pensando, né, nos jogos dentro desse processo todo, a gente entende, né, que o jogo ele está sempre no processo nosso, né, da civilização, de criar enquanto pessoa, a nossa existência em diversos contextos sociais, a gente tem aí o jogo inserido, né? Eu sou de uma infância, né, no tempo de subir em árvore, de jogar bolinha de gude, de finca, de polícia e ladrão, então o contexto da pessoa que brincou muito na infância e até hoje. A gente gosta muito de jogar, de brincar, de brincadeiras, e isso, essa perspectiva do lúdico, da ludicidade, ela nos aproxima, né? As brincadeiras de roda, eu lembro com muita saudade, né, que eu ia em algumas novenas no interior, que a gente
depois da novena, a gente brincava de roda, e era assim, adolescentes, idosos, não tinha criança que ia para a novena, era só gente grande que estava ali junto para poder brincar de roda, e isso era muito legal, né? Isso era muito divertido. E olha como é bacana a gente trazer e tornar a aprendizagem divertida, porque aprender, ensinar, não é fácil, não é simples, é bem sofrido, né? Então, quando a gente traz essa perspectiva do jogo, a gente além da leveza, a gente traz o prazer, né, em aprender, em estar ali envolvido, e esses recursos sendo orientados, né, eles são para a gente uma ferramenta muito cara, né, muito importante. Então, agora, Fernanda, depois de falar tudo isso, vamos lá no que a gente veio aqui para entender. Como que é a construção desse ensino-aprendizagem baseado na gamificação? O que eu tenho que fazer? Né? Quais são os passos que a gente vai tomar? De que forma que a gente se organiza? Quais são esses elementos, na verdade, né, da gamificação? A aula de hoje a gente está falando os principais conceitos. Na próxima aula, não percam a próxima aula, aula 2, no dia 21 de março, nós vamos mostrar, né, como que eu gamifico dentro da sala de aula e trazer alguns exemplos aí para a gente. Hoje a gente vai pensar nessa estrutura e na construção. O que eu preciso de pensar num processo gamificado? No perfil dos jogadores e das jogadoras. Né? O meu aluno, a minha aluna, eles são diversos, e que bom que são diversos, cada um tem um perfil diferente, né? Pode ser aqueles alunos e alunas que são mais da realização, outros podem gostar mais de explorar, de buscar, outros são mais socializadores, e tem aqueles predadores, né? Que quer ir, quer buscar a todo momento. Eu preciso conhecer o perfil dos meus estudantes para ajudá-los aí a explorar melhor e desenvolver melhor cada um e cada uma, né, dentro das suas potencialidades. Né? Não é porque eu sou predadora que eu não posso desenvolver aí a potencialidade de realizar, de explorar. Então, eu tento ajudar aí meus alunos e minhas alunas a explorar esse perfil. E para cada um desses perfis, a gente precisa de pensar numa abordagem, num elemento aí do game, né, uma necessidade de se pensar. E pensar nas diversas formas que se tem de aprender, né, e de colocar isso em prática. Então, a gente tem alunos que aprendem mais auditivamente, outros visualmente, outros são mais sinestésicos, e a gente usar esse processo de gamificação, a gente potencializa, né, as outras formas de aprendizado, mas também ajuda aqueles alunos que são mais auditivos, né, que eles vão prestar mais atenção e vão ali desenvolver, outros que precisam de trabalhar mais, colocar mais a mão na massa. Eu sou muito visual, eu vejo, a minha aprendizagem é mais visual, a leitura, ver, experimentar, né? Então, está dentro aí desses processos. Então, o game ajuda a gente a identificar esses perfis e a potencializar aí, né, esse desenvolvimento. Estimula também o trabalho em equipe, né? Porque a gente monta as equipes para jogar, monta as equipes, ora a gente traz o game pronto, ora a gente monta a equipe para criar o game, né? Que é muito gostoso também, sai muita coisa bacana quando nós colocamos aí, né, os nossos estudantes nesse momento de pensar e de construir, de elaborar. Então, eles vão trabalhar em equipe, ora competindo, mas outras vezes colaborando também. Né? Eles precisam socializar, ajudar uns aos outros. A gente vai precisar, né, que eles percebam aí o alto engajamento, pensar nessa competição e também na cooperação, tanto dentro do grupo, né, que vai competir com o outro, tanto entre, se a gente for fazer um grupo maior. E aí, dentro da competição, a gamificação, ela prevê aí o ranking, né, primeiro, segundo e terceiro lugar, prevê uma premiação, às vezes eu premio também pela participação, para não gerar aquela frustração. Porque se a gente está sempre premiando quem ganha, aquele que perde vai ficar muito frustrado. Então, eu sou uma professora que não gosta muito de ranking, apesar de estar falando para vocês aqui do ranking, mas a gente tenta estabelecer formas que todo mundo que participou, que engajou, que esteve motivado, né, tem ali
a sua valorização, vamos dizer assim. Mas a gamificação é ponto, é essa busca, né, por ganhar mais pontos, por passar de nível mais rápido, né? A gente tem aí, né, essa mecânica, a dinâmica e estética, né, o MDA, que está dentro dessa perspectiva dos autores, né, vou falar aqui do Zubek, e eles falam desse modelo de design, né, e que vai fazer com que se tenha uma compreensão também da importância da estética dentro desses jogos, né, e a estética vai trazer essa sensação das experiências vivenciadas dentro e fora do jogo, essa dinâmica, né, vai definir como que vai funcionar o sistema para produzir essas experiências, né, e a forma de jogabilidade que a gente vai ter. E também, né, a gente vai pensar como que o jogo ajuda a trazer uma abordagem mais sistêmica, né, de descrever esses espaços, essas interações durante a competição, então promove essa experiência de uma mecânica da dinâmica, né, e dessa ambiência aí que a gente quer alcançar com a experiência. E aí a pontuação, né, que é um elemento importante dentro aqui do processo de gamificação. A gente precisa estipular, né, a cada fase, eu vou passar de fase, vou ganhar quantos pontos, como que eu acumulo esses pontos, de que forma que eu ganho, e às vezes eu posso perder ponto com alguma atitude que não foi bacana, ou com a desobediência de alguma regra, né? Então a gente vai pensar, e aí a gente, né, quando a gente for o designer, o produtor ali desse jogo, a gente precisa de planejar toda essa experiência dessa aprendizagem gamificada. O planejamento, né, gente, seja para qualquer ação educativa, ele é primordial. A gente não consegue fazer uma experiência gamificada sem um planejamento antes, pelo que a gente está podendo perceber aqui, né, com toda essa conversa. Né? O planejamento ele é primordial para que a experiência ela aconteça de uma maneira exitosa. Né? Então, os pontos eles vão estar ali, podem ser acumulados, né? Eles podem ser resgatáveis, eles podem ser trocados para poder adquirir. A importância aí é de que a forma que a gente estabelece para que permitir que o jogador vai alcançar diferentes níveis dentro do status ali do jogo, né? Diferentes níveis, vai passar de nível com aquela pontuação até chegar ao final do jogo para ganhar, né? Então a gente tem dentro desse processo todo os níveis e as fases, né, que vão trazer aí a evolução do processo, né, à medida que os jogadores vão ganhando, eles avançam nas fases e as regras do jogo, elas vão definir esses ajustes aí de maneira progressiva, pensando no grau da dificuldade. E aí a gente lembra aqui, né, nesse grau de dificuldade, que ele precisa ser dosado mesmo, de maneira que eu fique sempre motivada a continuar. Porque se a dificuldade é muito grande, eu posso gerar uma desistência, aí está muito chato, não quero, e deixa para lá, e aí não funciona da forma como a gente gostaria aí que funcionasse. Outro elemento aí é o placar, né? Quando a gente faz um processo gamificado fora da ambiência virtual, a gente vai tendo ali aquele espaço, né, de montar ali, olha, a equipe A, B e C, ou a equipe azul, vermelha, como a gente faz nas gincanas. A gincana que a gente promove nas nossas escolas, ela é também uma forma de eu trazer a gamificação, que a gincana ela tem todos esses elementos do game, né, que a gente viu até aqui, e os próximos. A gente tem as metas, a gente tem os jogadores, tem a pontuação, tem os níveis e as fases ali, né, da gincana, que vão aumentando, né, de dificuldade, e aí a gente estabelece um placar para o acompanhamento ali, né, das equipes, para o acompanhamento do jogo e o acompanhamento do processo. E aí, gente, cada um desses elementos, né, unidos, a gente vai pensar
como que é esse planejamento? É um jogo que eu vou fazer muitos níveis, que eu vou ter mais tempo para desenvolver? Ou é um jogo que eu tenho menos tempo para desenvolver, eu vou fazer menos níveis, né? Dentro do nosso processo, dentro do objetivo da nossa atuação, é que a gente vai aí pensar na duração, né? No tempo de duração, se é mais longo, se é mais curto, né? E aí a gente faz esse planejamento. Os emblemas, né? Que aí são as... Lembra os jogos mais antigos, né? Eu posso falar mais antigo porque eu sou uma pessoa antiga, que ganhava diamante ou que ganhava moedinha, são emblemas, né? São formas visuais ali de marcar um status. Então, esses emblemas, eles podem ser colocados lá no placar, eles podem ser que vão ganhar ali puramente, né? Por razões estéticas. A gente utiliza o emblema da forma que o nosso planejamento ali determinar que ele vai ser importante, né? Mas é lembrar que são pequenas gratificações ali que a gente pode ou não usar dentro do processo de gamificação. A gente escolhe dependendo do nosso objetivo, né? A ambientação, que é todo o ambiente que esse processo vai acontecer, né? Como que ele vai começar, de que maneira que a gente vai desenhar esse jogo, né? Aí a gente precisa evitar aí que sejam instruções muito longas, as instruções mais curtas elas funcionam melhor, nem que sejam mais instruções, mas que elas sejam mais curtas. O ambiente também está ali pensando, né? Nas possibilidades que o jogador e a jogadora têm de descobrir a ação que ele deve fazer para poder ser recompensado. A ambientação do jogo é onde que esse jogo vai acontecer e as formas dele ser desenvolvidos, né? Então, ele vai trazer também, pensar nesse tutorial, né? De pensar como que a gente vai iniciar e finalizar esse jogo, o objetivo do jogo, as etapas, tudo isso é planejado e colocado dentro desse ambiente do jogo. Seja ele no ambiente virtual, seja ele no ambiente sala de aula, ou às vezes a gente vai usar a escola toda, ou às vezes a gente vai usar o pátio, né? Eu tenho que planejar aí de maneira que o jogo seja desenvolvido, né, com mais tranquilidade por nossos estudantes pelos nossos estudantes e as nossas estudantes. E aí os desafios e as missões, as etapas aí que os estudantes vão passar, né? Ela pode ser proposta logo lá após o ambiente, a ambientação, vai instigar os alunos no interesse, né? Essa primeira missão é encontrar onde que está o cesto de guloseimas, que eu vou colocar em determinado lugar, e a partir dali trazer outras missões, trazer outros desafios. E precisa, nesse momento, estabelecer aí o prêmio, o emblema, qual que vai ser o status, né? Que outro elemento de recompensa que a gente vai utilizar ao final de cada missão. E é importante, né, que ela seja estabelecida de uma maneira bem explícita, que fique bem claro, bem posicionado para o nosso estudante, para a nossa estudante, né, o objetivo de cada missão, né, o objetivo de cada desafio e como que é o processo crescente aí dos desafios e missões dentro do espaço da gamificação. Está dizendo aqui, gente, que a gente tem 5 minutos de reunião, mas a gente já está quase acabando, tá bom? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tem alguma posição? Tá tranquilo, Fábio, Manu? Né? A gente não quer fazer bem corrido, não quer fazer corrido. Obrigada, Manu. Que bom te ver. E aí, fechando, né, todos esses elementos da gamificação que a gente vai trazer para o processo educativo, a gente tem os ciclos de engajamento, que é o momento do jogador e da jogadora dizer aí, né, dentro do sistema, compartilhar suas conquistas, compartilhar suas ações, participar de votações avaliando outros jogadores que a gente pode colocar, avaliando o próprio jogo, né? É o momento em que a gente pode promover aí o recebimento da recompensa, então dar a visibilidade para todo
o processo da gamificação ali, para todo o processo do jogo que a gente traz. É o momento que eu vou interagir e vou expor ali. Né? Pode ser um momento de avaliação, né, daquele jogo, daquela experiência, daquela prática, que eu proporciono, né, aos meus alunos e alunas a vez de falar, olha, professora, foi bacana, foi legal, gente, eu consegui 100 mil moedas, olha, só consegui 10. Mas falar das dificuldades, né, essa experiência aí que é bacana, que é o momento do fala garoto, fala garota, que a gente potencializa aí a linguagem oral e outras linguagens que a gente pode trabalhar. Então, para hoje, o que a gente está vendo como foi ó, pontual, a gente tem mais 4 minutinhos aqui pelo meu relógio, aí a gente pode conversar um pouquinho. Manu, se você quiser colocar algo no chat, Fábio, se você quiser dar sua contribuição, o que, que você achou, valeu, trouxe contribuições... Me lembrei da gincana. Que era justamente isso, só que bem misturado, né? Eram vários jogos em um dia, onde dificilmente alguém ficava sem identidade em alguma coisa, e os grupos socializavam para que cada indivíduo fosse lá e atuasse naquilo que melhor lhe conviesse. E no final, toda aquela pontuação, todo mundo feliz. Quem ganhasse levava uma medalha ou alguma coisa, quem perdesse pagava um mico, que era um outro momento extremamente bacana. Tinha até esquecido do nome do termo. Gincana. Gincana. É bacana a gente lembrar disso, né? E como que às vezes a gente foi perdendo, né? Não vejo muitas escolas na atualidade promovendo gincanas, fazendo no interior você vai ver. No interior vai ver mais, né? No capital tem, não tem, né? Não tem, né? A minha escola, né? A escola que eu sou, que eu trabalho aqui na educação básica também, além de trabalhar na educação superior, a escola que é a minha escola de origem dentro aqui da prefeitura, a gente fazia gincana e ainda dava premiação, assim, de levar numa sorveteria, que as crianças adoravam. Todo mundo espera o momento da gincana. Mas uma coisa importante que eu queria destacar, Fábio, da sua contribuição, é essa questão da gente elaborar o processo gamificado de maneira a aproveitar todas as potencialidades, que cada estudante, cada aluno, cada aluna, ele tem um potencial, e a gente precisa apostar nesse potencial. Aí quando você fala assim, olha, ninguém ficava de fora, cada um tinha um momento para poder participar da sua forma, da sua maneira, é muito importante para a gente... que está nesse processo educativo, que busca, né, metodologias ativas para as nossas aulas, a gente ter essa visão do nosso estudante e promover a sua participação, né? Em algum momento, ele vai ser ali importante e crucial para os... Veja que interessante, hoje eu resido próximo de São João del Rei, a cidade onde eu moro chama Resende Costa. Então é do ladinho, né? Artesanatos, isso tudo aí, próximo a Tiradentes. Em São João del Rei tem um campus da Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ. Lá tem um curso de computação, onde eu lecionei uma vez. Eles têm essa gincana na graduação. Eu só compartilhando porque você falou que é pouco comum e eu lembrei de um lugar que acontece. Nesse 1 minuto último dá para falar. Então, uma vez por ano acontece um dia inteiro, ou a semana, que eu não me lembro, não, uma semana disso daí, onde tem jogos, truco, programação, dança, aquelas danças com videogame, né, que eu nunca, né, enfim, e vai misturando um monte de coisa, e aí as equipes são mistas, né, homens e mulheres e tudo, e no último dia, que vem a premiação, mas todos os dias tem atividade, aí tem lá esse momento onde tem o mico, e ao longo de toda a semana, todo mundo fez alguma coisa que interessou. Quem é mais de dança, quem tem mais expertise em baralho, quer participar da competição de programação. É uma semana extremamente agitada, aos meus olhos, para os alunos, é extremamente feliz, mas dá um trabalho terrível, porque tem que ter uma equipe acompanhando que os jogos ocorrem simultaneamente. Mas, assim, no resultado final, eu acredito que todo mundo se sente bem grato assim pelo resultado que ocorre, mas dá um trabalho considerável quando se fala de gincana. Sim, sim.
é trabalhoso, sabe? O que, na minha perspectiva, assim, de professora que está lá e cá, né? Está tanto da educação básica quanto do ensino superior, eu penso que o processo educativo como algo que dá trabalho, não é fácil. Quando a gente faz algo bem elaborado, que nós buscamos aí, né? Promover o engajamento, promover o protagonismo do estudante, é trabalhoso, mas o resultado é muito satisfatório. O resultado é muito satisfatório. As melhores experiências educativas que eu participei, né? Eu tenho 28 anos de educação básica, então, nesses 28 anos que eu leciono na educação básica, as melhores experiências, para mim, foram aquelas que eu pude colocar os meus alunos e as minhas alunas como protagonistas do processo. O foco eles já são, por si só, né? Por serem alunos e alunas, eles são o foco do processo educativo. E quando eles, além de foco, são protagonistas, os resultados são muito melhores. Então, quando a gente vem aqui, né, para dizer, para conversar um pouco aí sobre uma forma de trazer essa metodologia ativa, é nessa esperança, né, na esperança de que a gente promova a experiência educativa de uma maneira que vai afetar positivamente os nossos alunos e as nossas alunas. Olha como que a gente recordou com alegria, né, com um afeto muito grande essas experiências que nós participamos, e os nossos alunos e alunas vão levar isso, né, para a sua vida, e com maior conhecimento. Então, nosso objetivo aqui hoje, né, é trazer um pouco dessa delícia que é você trazer a ludicidade, trazer o lúdico, e trazer uma perspectiva que os alunos e as alunas gostam, porque o jogo virtual também, o game, está muito próximo das suas vivências, né? Eu agradeço aí, Manu, por estar aqui, Fábio, agradeço a participação, eu te espero dia 21, para a gente continuar essa prosa. Manu, muito obrigada, viu? E a gente segue aí, eu aguardo vocês. Ok, boa noite, obrigado. Boa noite, Tchau, gente, tchau. até.